Esse é o Caio. O Caio tem muita dificuldade nas aulas de cálculo porque ele não teve uma boa base matemática. Ele até tenta estudar para recuperar o tempo perdido depois que chega do trabalho, mas só encontra explicações complexas demais que atrapalham mais do que ajudam. Se você compartilha dessa dificuldade do Caio, fica tranquilo, porque a partir de hoje eu vou te ensinar como aprender essa base matemática enquanto você estuda para o cálculo. Seja bem-vindo à Semana do Cálculo. Uma semana gratuita e intensiva de estudos que vai ajudar você e os seus colegas a vencerem de uma vez por todas as dificuldades em cálculo e na matemática básica. O que eu espero com a Semana do Cálculo é que, independente da sua idade, ela seja um momento de virada na sua vida. E que através desse novo método de estudos que eu vou te apresentar aqui, você possa alcançar os seus sonhos. Eu sou o professor Juan do Responde Aí, apaixonado por ajudar alunos de exatas, e eu estou aqui para te mostrar que é possível, sim, aprender cálculo e matemática básica ao mesmo tempo. E se você está aqui comigo agora, é porque acredita que aprender cálculo é super importante, mas que pode ser uma verdadeira barreira desafiadora que te impede de alcançar onde você quer chegar. Você já sentiu que estava lá sentado na sua cadeira, assistindo a aula do seu professor e do nada não conseguia mais entender o que ele estava ensinando? Ou então você já se encontrou travado na hora de resolver uma questão justamente porque não se lembrava de alguma matéria lá da matemática básica, como frações, porcentagem, produtos notáveis. Ou então você já se pegou mudando de vídeo em vídeo no YouTube no desespero, tentando absorver a maior quantidade possível de conteúdo? Se alguma situação parecida com essa já aconteceu com você, você veio ao lugar certo. Eu mesmo já vi essa situação se repetir várias vezes com muitos alunos. E eu posso te garantir, é possível sim aprender cálculo e matemática básica ao mesmo tempo. Então dá uma pausa no vídeo agora e conta pra mim aqui embaixo nos comentários. A minha maior dificuldade na hora de estudar cálculo é? Eu prometo que eu vou ler todos os comentários e responder um por um pessoalmente. E agora que você já comentou aqui, eu até imagino o que você pode estar pensando. Juan, você não me entende. Eu já tentei de tudo. Eu não consigo aprender cálculo tão fácil assim. Eu tenho sim todas essas dificuldades com matemática básica e toda vez que eu sento para estudar, eu descubro um novo detalhezinho que eu sinto que já deveria ter aprendido. E como eu sei que o meu professor não vai poder ficar voltando para me explicar, eu tento aprender por conta própria. Mas aí eu acabo descobrindo outra coisa, e outra, e outra. Olha, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu já vi alunos desacreditados, sem confiança, pois já estavam há anos tentando aprender cálculo e por não conseguirem revisar e aprender as lacunas da matemática básica, não conseguiam vencer essa barreira. Eu vou te dar a certeza que esse método funciona para você ou para qualquer pessoa que deseja aprender de verdade e não só pegar alguns atalhos para passar na prova. Seja porque você não teve uma boa base de matemática no ensino médio, ou porque já se passaram alguns anos desde que você estudou essa matéria, a verdade é que eu aprendi nos últimos anos como eu posso te ajudar. E eu vou falar sobre isso justamente aqui na Semana do Cálculo. De hoje até sexta-feira é possível sim aprender cálculo e matemática básica ao mesmo tempo. Na aula de hoje, eu vou te mostrar como o seu cérebro realmente funciona, além de te contar um pouco sobre a minha história e sobre como eu cheguei até aqui, para te ajudar a vencer a sua dificuldade em cálculo e na matemática. Eu também vou te mostrar um exemplo de explicação com um método completamente diferente. E eu te prometo que você vai sair dessa aula de hoje sabendo pelo menos mais um conteúdo de matemática básica que vai iluminar o seu caminho quando você estiver estudando cálculo. Na aula 2 amanhã, eu vou te apresentar na prática o método aplicado
passo a passo. E na quarta-feira eu vou finalizar a aula anterior, trazendo sempre a matemática básica para você sair 100% confiante de que aprendeu de verdade. Já na aula 4, eu vou te mostrar o mapa completo dos seus estudos e como você vai sair da semana do cálculo pronto para impulsionar os seus aprendizados. Mas antes da gente começar aqui o nosso conteúdo, eu queria te mostrar a história do Vanderlei, que também passava por dificuldades com base matemática e conseguiu vencer esse desafio. Eu te peço para ficar aqui comigo e ouvir o que ele tem para te falar. Eu prometo que vai valer a pena. Boa noite. O professor Juan me ligou ainda agora, entrou em contato comigo, pediu se eu pudesse dar uma informação, um testemunho meu a respeito do Responde Aí. Eu poderia ficar aqui uma hora falando a respeito do Responde Aí, como o Responde Aí me ajudou. Eu sou aluno de engenharia mecânica. Entrei para a faculdade, já numa idade já um pouquinho avançada, muitos anos sem estudar. Chegava na sala de aula, dificuldade imensa para entender. Ficava quietinho no meu canto lá. E até entendia o que o professor de cálculo passava lá no quadro, a respeito de limite, de vetores. Mas eu comecei a notar que a minha dificuldade mesmo era a base matemática. A minha base matemática foi um pouco fraca, porque um pouco não, muito fraca. O que acontece? A gente que fica muito tempo sem estudar, a gente passa a esquecer muitas coisas. Na época eu comecei família cedo e eu não tinha condições realmente de pagar uma boa faculdade ou de fazer um vestibular para uma faculdade pública. E depois que meus filhos foram crescendo e comecei a trabalhar, arrumar emprego. E eu sou mecânico em refrigeração, passei a técnico e agora eu almejo a cadeira de engenheiro mecânico, fazer uma carreira maravilhosa. Eu posso falar para vocês que eu sou duas pessoas praticamente, uma antes do Responde Aí, uma depois do Responde Aí. Hoje já consigo resolver meus problemas de limite, derivada. Eu falo assim sem demagogia mesmo, porque eu me senti muita vontade de falar e queria falar assim para vocês que vocês têm um sonho, vocês querem alcançar o teu sonho de ser amanhã depois um engenheiro ou um matemático, entendeu? Você busca aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir aí e os professores vão conseguir te ajudar, assim como me ajudou. Muito obrigado, Responde Aí. Um abraço. O que eu tenho para te mostrar aqui hoje é diferente de tudo que você já tenha visto no Google ou no YouTube. A semana do cálculo não é para quem já tem uma facilidade grande com matemática básica e com cálculo. Não é para quem consegue pegar fácil todo o conteúdo que o professor passa na sala. Não é para quem consegue resolver toda a lista de exercícios do professor ou do livro sem nem ter que se preocupar em revisar algum assunto lá da base matemática, como Bhaskara, fatoração ou equações do segundo grau. Eu tô aqui falando com você que não tem o dia todo para estudar. Eu tô falando com você que tem que estudar, trabalhar, cuidar da sua família e ainda sustentar a sua casa. Você que só consegue estudar no fim do dia ou nos finais de semana, porque acredita que assim você pode dar um futuro melhor para você e para as pessoas ao seu redor. Você que acredita que esse sacrifício agora é um investimento e que esse esforço vai te levar a uma vida nova como um excelente profissional da área de exatas e com muito mais conforto para sua família. Eu vou te dar a certeza de que você vai sair dessa semana sentindo que existe um caminho muito mais claro para não deixar que o cálculo ou a matemática atrase ou atrapalhe os seus sonhos. E a essa altura você deve estar aí se perguntando: quem é esse cara que acha que pode me ensinar melhor do que o meu próprio professor? Quem é esse cara que acredita que sabe melhor do que eu
Como que eu tenho que aprender? Para responder essas perguntas, eu tenho que te contar o que eu faço hoje. Atualmente eu trabalho aqui no Responde Aí e caso você ainda não conheça, o Responde Aí é a plataforma de estudos que já ajudou mais de 45 mil alunos de exatas de todas as universidades e cursos que você possa imaginar. Olha só o que toda essa galera que a gente já ajudou está dizendo. E são depoimentos como esses que fazem com que cada um do time aqui do Responde Aí dê o seu melhor para continuar ajudando milhares de alunos espalhados pelo Brasil. Aqui no Responde Aí, eu sou responsável pela área pedagógica e o meu foco é justamente estudar didática e treinar os nossos professores a entregar sempre a melhor explicação possível para você. E, para te explicar um pouco melhor como isso tudo começou, eu preciso te contar um pouquinho da minha história. Eu falo que hoje eu trabalho com didática e treinamento de professores, mas isso nem sempre foi tão simples assim para mim. Para você entender como eu comecei a perceber que o método tradicional de ensino não funciona, eu vou te contar rapidinho a história do Rogério. O Rogério foi um colega de escola da minha mãe e ele tinha parado de estudar há vários anos e recentemente tinha retomado os estudos e entrado na faculdade. Eu, nessa época, era bom em exatas no colégio e a minha mãe sugeriu que eu desse aula particular para ele. Eu lembro que ele precisava muito aprender física. Toda aquela matéria de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Se você já passou por física e decorou aquela formulinha do sorvetão que está aparecendo aqui na tela, você sabe do que eu estou falando. A verdade é que não basta apenas decorar a fórmula do sorvetão para aprender essa matéria. É preciso estar com um conteúdo de equações do segundo grau bem fixado na cabeça. E assim eu pude ter um cheiro do quanto o aprendizado de física, ou até mesmo de cálculo, estavam atrelados à matemática básica. Dessa forma, eu percebi que não só o Rogério, mas a grande maioria dos meus alunos estavam com muita dificuldade em dominar alguns conteúdos. Mas não era por causa daqueles conteúdos em si, era por causa de outras matérias, de anos anteriores, que não tinham sido totalmente aprendidas. Durante toda a minha vida, eu tinha aprendido matemática de um jeito. Os meus professores seguiam o conteúdo dos livros didáticos, passando pela matéria de forma linear, sem olhar para trás. Mas essa metodologia não resolvia em nada o problema dos meus alunos. E a partir daí, eu fiquei com uma dúvida martelando na cabeça. Será que o método que eu aprendi na escola era ruim? Ao ensinar o Rogério, eu percebi que era preciso entrar na máquina do tempo com ele e resolver aqueles problemas da base matemática enquanto ensinava o conteúdo de física. Só assim ele iria conseguir aprender de verdade aquela matéria. E foi assim que eu entendi que o método tradicional de ensino não funciona bem. Mas eu ainda não entendia direito o porquê. Logo no primeiro ano de faculdade, eu me tornei monitor de cálculo. E com a minha experiência como monitor, eu percebi algumas coisas interessantes. Alguns alunos me procuravam com dúvidas em questões de limites, e quando eu investigava um pouco mais, eu descobria que, na verdade, a dúvida era em produtos notáveis ou em como fazer contas com frações. Ou então, eram questões de derivadas, mas a dúvida mesmo estava em funções, trigonometria, logaritmos. Ou então, eram questões de integral, mas a dúvida mesmo estava em como desenhar os gráficos. Você também já sentiu que estava com algumas dúvidas em uma matéria de cálculo, mas na verdade era justamente um conteúdo da base matemática que te travava? De novo, eu encontrei exatamente aquele mesmo fenômeno. Alunos que precisavam muito aprender uma nova matéria e que estavam travados, porque os livros e as aulas dos professores não voltavam na matemática básica. Mas por que será que eu, que era só um monitor de cálculo, conseguia fazer com que os outros alunos aprendessem, enquanto as aulas dos nossos professores estavam falhando nessa missão? Por que os meus alunos de monitoria estavam desesperados se tinham acesso ao livro e às aulas de professores qualificados e experientes? Eu entendia que os professores não tinham todo o tempo para ficar revisando os conteúdos de base matemática,
Mas não estava claro para mim se os meus colegas e os alunos sabiam que era justamente essa a deficiência nos anos anteriores que estava gerando toda aquela dificuldade. Os anos se passaram e eu me formei na faculdade. E pouco tempo depois de formado, eu conheci o Responde Aí. E logo no primeiro treinamento que eu recebi aqui dentro, eu encontrei a resposta que eu estava procurando. E depois que eu encontrei, tudo ficou mais claro para mim. Imagina só! Um aluno que está estudando matemática e esse aluno está com muitas dificuldades. Ele faz um esforço enorme para conseguir e passa raspando, tirando exatamente aquela nota que precisa para passar na prova. Vamos supor que seja a nota 7. Mas o que essa nota 7 realmente significa? Se a gente parar para pensar, uma das interpretações possíveis é que aquele aluno alcançou 70% de aprendizado. Mas quase sempre a gente esquece de olhar o outro lado dessa moeda. Essa nota 7 também significa que existe uma lacuna, um espaço em branco de 30% daquele conteúdo na cabeça do aluno. Ah, Juan, mas então você está falando que para aprender de verdade eu preciso passar com nota 10 em tudo? Definitivamente não! E foi justamente aí que eu entendi. Você não precisa passar com nota 10 em tudo para aprender de verdade. E sempre vai ficar alguma lacuna de aprendizado. A culpa não é sua. Isso é natural e acontece com todos nós. E mesmo assim, quando começa o ano letivo, o que os nossos professores dizem pra gente? Todo esse conteúdo aqui já foi, é matéria dada. Agora nós vamos aprender só coisas novas. A grande virada de chave para mim aconteceu quando eu percebi que matéria dada não existe. Cada um dos meus alunos ficou com uma lacuna de aprendizado lá atrás. E como a matemática é uma matéria onde cada novo conteúdo vai se construindo em cima do anterior, essas lacunas vão se acumulando todos os anos e o desafio de aprender vai ficando cada vez maior. E é assim que nasce a famosa deficiência na matemática básica. Eu comecei a lembrar das dificuldades que os alunos que passaram por mim tinham e tudo começou a fazer sentido. Eu tenho certeza que você já sentiu algo muito parecido. E na verdade, existe uma grande chance do seu caso ser ainda mais delicado. A realidade é que nem todo mundo tem o privilégio de estudar nas melhores escolas. Então, acaba naturalmente já chegando na faculdade com várias lacunas de matemática. Ou ainda, talvez você tenha passado muitos anos sem estudar, trabalhando para garantir o seu sustento e o da sua família, antes de realmente ter a oportunidade de ingressar na faculdade e correr atrás dos seus sonhos. E naturalmente, nesse tempo a gente esquece várias coisas. Convenhamos que quase ninguém usa Bhaskara ou Teorema de Pitágoras no dia a dia. E se você não usa ou não pratica, eventualmente você vai esquecer mesmo. Foi assim, com uma equipe incrível, formada pelos melhores professores, que eu aprendi o método definitivo de ensino e aprendizado de cálculo e matemática básica ao mesmo tempo. O método que eu vou mostrar para você aqui hoje. E eu vou compartilhar o nosso método com você por dois motivos. Primeiro, porque impactar a educação é o nosso grande propósito. E com esse método, eu sei que milhares de pessoas vão conseguir finalmente vencer a barreira da matemática básica e aprender cálculo de verdade. Passando por esse desafio, você vai ficar bem mais perto de mudar a sua vida para sempre. Então, mesmo que você não use o método aqui com a gente, a nossa missão vai estar cumprida se a gente te ajudar a chegar lá. Em segundo lugar, é porque confiamos muito nesse método. Logo após a primeira semana do cálculo, eu recebi dezenas de mensagens agradecendo o impacto que essas aulas tinham gerado na vida de cada um deles. E eu quero ouvir cada vez mais comentários como esses aqui. Eu estou compartilhando esse método com você porque eu acredito que é possível sim mudar a realidade de ensino de exatas no Brasil. E é começando com você que está aí me assistindo que eu vou tornar esse sonho possível. E agora que você entende como eu cheguei aqui e os motivos que me fazem dividir esse método com você, deixa eu começar a te mostrar como que o seu aprendizado pode ser diferente.
A primeira coisa que eu preciso falar com você é bastante contraintuitiva, mas é justamente da onde a gente precisa começar. O seu cérebro não foi feito para pensar. Quê? Como assim, Juan? O meu cérebro não foi feito para pensar? É isso mesmo. E isso vale para o cérebro de todos nós. O meu, o seu. E isso não significa que ele não consegue pensar. É claro que ele consegue. Mas ele não gosta. E ele é bem ruinzinho nisso. Quer ver só? Eu não sei se você já dirige, mas se sim, você vai entender o que eu tô falando. Tenta se lembrar como que foi o processo de aprender a dirigir. Naquela época, se alguém falava para você, vire à esquerda, o seu cérebro era obrigado a pensar em um monte de coisas. Dar seta, frear um pouquinho, reduzir a marcha, olhar no espelho, virar o volante e ir acelerando. É muita coisa para você pensar ao mesmo tempo. Eu aposto que você sentiu o seu cérebro totalmente sobrecarregado. Pensar nisso tudo demora muito e gasta muita energia. O que acontece com o passar do tempo é que você vai aprendendo e aquele processo vai ficando automático. Com o passar do tempo, você consegue colocar uma música, conversar com outra pessoa. Com o passar do tempo, você consegue dirigir sem pensar. Depois que você aprende, aquele monte de coisas que você tinha que pensar para virar à esquerda se torna só virar à esquerda. E o seu corpo entende tudo aquilo de forma automática. E isso, na verdade, acontece com tudo que você aprende. Eu vou te dar um exemplo aqui onde você vai perceber isso na prática. Eu vou te dar 5 segundos para você tentar decorar esse código que vai aparecer aqui. Não vale pausar o vídeo, hein? Vamos lá. E aí, conseguiu decorar tudo? Provavelmente não, né? Foi muito pouco tempo para decorar essa quantidade toda de caracteres. Então agora eu vou fazer um novo teste e vamos ver se o resultado vai ser diferente dessa vez. Vamos lá, 5 segundos. E aí, dessa vez você conseguiu? Aposto que sim, né? Mas você percebeu que a sequência de caracteres é exatamente a mesma? Sabe por que você conseguiu dessa vez? Porque na primeira você só conseguia enxergar uma letrinha de cada vez. Na segunda vez você não via uma letrinha de cada vez. Na segunda vez, cada um dos conjuntos de letras já tinham algum significado que você tinha aprendido antes. Na segunda vez, você decorou sem pensar. O nome dessa técnica que o cérebro de todos nós usa sem a gente nem perceber é associação em blocos. Associação em blocos significa juntar várias informações separadas, diferentes, abstratas, em uma única informação concreta. E é exatamente isso que o seu cérebro faz, por exemplo, quando junta aquele monte de instruções em virar à esquerda. E agora eu vou te dar um exemplo que é justamente o que nós usamos aqui no nosso processo seletivo para professores do Responde Aí. Nenhum dos nossos professores chega na fase da entrevista sem fazer um bom vídeo explicando logaritmo. E talvez você já tenha assistido uma aula de logaritmo, e as chances são de que esse assunto seja totalmente abstrato para você. E eu digo isso porque você deve ter sido apresentado ao assunto dessa forma. Você, na sala de aula, sentado na sua carteira. O seu professor de matemática chega e anuncia que vai começar uma matéria nova. E aí, você já começa a rezar para que essa matéria seja um pouco mais fácil do que a última que você ainda nem conseguiu entender direito. Mas aí o professor já acaba com as suas esperanças escrevendo isso aqui no quadro. Log de A na base B igual a X. E aí o professor ficou ali mais umas 2 horas falando de todas as propriedades do logaritmo. Logaritmo da soma, logaritmo da diferença, logaritmo da potência. E enquanto isso, a única coisa que você pensa, e com toda a razão, é: mas por que o professor está me ensinando a calcular esse tal de logaritmo se eu ainda nem sei o que logaritmo é? E pior ainda, quem é A, quem é B, eu tenho que achar o X? E aí a aula acaba, você vai para casa frustrado, cheio de dúvidas e já imaginando que na segunda aula você vai estar ainda mais perdido. Lembra que o nosso cérebro não gosta de pensar?
Nesse momento, a gente ainda está engatinhando e aprender novos conteúdos de forma totalmente desconectada do que a gente já sabe é abstrato demais para o nosso cérebro. Ser ensinado dessa forma é garantir que não vamos aprender de verdade. Mas agora que você já entende um pouco melhor como o nosso cérebro funciona, eu posso te dizer que a melhor forma de aprendermos é usar como apoio as coisas que a gente já sabe. E essa é a chave do nosso método e é exatamente isso que eu quero fazer com você aqui hoje. Olha só. E eu falei para você que a gente vai começar o nosso estudo olhando para o logaritmo, que é um assunto que você pode ou não já ter assistido uma aula, mas que de qualquer maneira provavelmente é totalmente abstrato para você. Nosso objetivo aqui hoje vai ser tornar esse assunto em algo um pouco mais simples, um pouco mais tranquilo e que vai te ajudar a estudar as próximas matérias, beleza? Então vamos lá. E a primeira coisa que a gente tem que saber para começar a entender bem os logaritmos é que eles estão relacionados com uma outra operação que você já conhece, que é a potenciação. A gente tem que sair desse ponto de partida para aí sim o logaritmo ficar muito mais concreto para a gente. E se você não se lembra bem da potenciação, não tem problema, eu vou te lembrar aqui agora. Olha só, vou trazer um exemplo em que a potenciação é uma operação parecida com essa daqui. Você vai ter um número aqui embaixo, que a gente vai chamar de base, beleza? E você vai ter um número pequenininho aqui em cima, que a gente vai chamar de expoente, legal? E o que a potenciação está mandando a gente fazer é o seguinte, ela está falando para a gente pegar esse númerozinho aqui e multiplicar por ele mesmo. Então a gente vai pegar esse número e vai multiplicar por ele mesmo. Quantas vezes? A gente vai multiplicar por ele mesmo, deixa eu jogar a minha cara aqui para cima para vocês verem direitinho, pronto. Você vai multiplicar ele por ele mesmo essa quantidade de vezes aqui, ó, 3 vezes, beleza? Que é exatamente o número que vai estar no expoente. Então você vai pegar a base e vai multiplicar por ela mesma 3 vezes, que é a quantidade de vezes que está no expoente. Vamos ver quanto é que dá isso? Nesse caso, a nossa continha vai dar 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8. Beleza, descobrimos então que 2 elevado a 3 é 8. Legal. Vamos ver um outro exemplo para garantir que a gente entendeu bem? Vamos lá então. Vou pegar aqui um outro exemplo que eu já deixei aqui para vocês. Se eu pegar, por exemplo, 3 elevado a 4, mesma coisa, pessoal. Esse número aqui embaixo a gente vai chamar de base. Esse número pequenininho aqui em cima a gente vai chamar de expoente. E a lógica é exatamente a mesma. A gente vai pegar esse número que está aqui embaixo e vai multiplicar por ele mesmo algumas vezes. Quantas? Aí a gente olha para o expoente e vê qual o número que está lá. Nesse caso, o número que está lá é o 4. Ou seja, a gente vai pegar o 3 e vai multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Beleza? Então, eu vou botar aqui que eu estou multiplicando 4 vezes, que é sempre o número que está no expoente. Legal? E aí, fazendo essa continha, quanto que a gente vai encontrar? Vamos lá, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, ó, 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3 dá 27. E vezes 3 de novo, se quiser dar uma pausa, arma a continha aí para ver, mas o resultado vai ser 81. E eu vou colocar aqui embaixo para a gente ter espaço. Legal? Então, a gente descobriu que 3 elevado a 4 dá 81. Legal, conseguimos revisar a potenciação e agora sim a gente está preparado para entender como que a gente faz uma conta com o logaritmo. Então vamos ver o nosso primeiro logaritmo. Vamos lá. O exemplo que eu trouxe aqui para a gente ver é esse daqui. E aí a gente já começa a suar meio frio, né? Porque a gente olha para isso aqui e isso é totalmente diferente do tudo que a gente já aprendeu antes, né? Tem umas letras aqui, um log escrito no meio de uma operação, tem um número grande, um número pequeno. Eu não sei nem ler esse negócio. Então vamos começar por aí. Como é que a gente lê o logaritmo? A gente vai ler da seguinte maneira. Isso aqui é log de 8 ou logaritmo de 8 na base 2. Opa! Então tem uma base aqui. Eu já sei que o nome desse cara é base também. Legal.
E essa base tem tudo a ver com aquela base lá da potenciação. Quer ver só? No fim das contas, a única coisa que o logaritmo está fazendo é uma pergunta para a gente. E a gente tem que responder. A pergunta que o logaritmo está fazendo é essa daqui. 2 elevado a quanto dá 8, que é esse número que está aqui. Beleza? Então, 2, que é a base, elevado a quanto dá 8? Vamos pensar. 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? 2 vezes. E dá 4. Não deu 8. Vamos avançar um pouquinho. 2 elevado a 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá... Opa, chegamos. Dá 8. Legal. Então, a gente descobriu que isso aqui é igual a 3. E por quê? Justamente por causa dessa perguntinha aqui. 2 elevado a quanto dá 8? A gente descobriu que 2 elevado a 3 dá 8, beleza? E a gente até pode fazer um jogo de setinhas aqui para ajudar a gente. Ó. É sempre esse número aqui elevado a esse número aqui tem que ser igual a esse número aqui. Legal? Isso vai ajudar a gente pra caramba a conseguir resolver os logaritmos, beleza? Vamos ver mais um exemplo para ver se a gente entendeu bem. Vamos nessa? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um outro exemplo, que é o logaritmo de 25 na base 5. Log de 25 na base 5. Vamos lembrar qual que é a pergunta? A pergunta é a seguinte. 5 elevado a quanto dá 25? Né? O número que está aqui embaixo. Elevado a quanto dá esse número que está aqui em cima? E aí, como é que a gente faz? Vamos lá. 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Opa! 5 vezes 5 dá 25. Pronto, chegamos. Então, 5 elevado a quanto dá 25? Nesse caso, é o próprio 2. Então, ó, isso aqui vai ser igual a 2. Vamos tentar fazer o jogo de setinha e vamos ver se faz sentido? Olha ali, ó. 5 elevado a 2, né, é igual a 25. E é exatamente isso, galera. Logaritmo é só isso. E talvez agora você esteja aí pensando, mas se logaritmo é tão simples assim, por que ninguém nunca me contou isso antes? Pois é, galera. E agora que você entendeu bem o logaritmo, todas as propriedades e exercícios que você vai encontrar daqui para frente vão ficar muito mais simples. E é justamente essa transformação que eu quero fazer com esse conteúdo e com vários outros aqui na Semana do Cálculo com você. E eu já quero te dar um spoiler. Olha só, eu quero te dar um spoiler de qual vai ser o nosso desafio ao longo da Semana do Cálculo. A gente vai chegar no final da última aula da Semana do Cálculo sendo capaz de resolver essa questãozinha aqui. Então dá uma boa olhada nessa questão e me responde. Ela te dá um pouco de medo quando você olha para ela? Né? Você tem a sensação de olhar para essa questão aqui, que é um limite, e pensar, caramba, mas eu não sei nem ler essa questão? Então pode ficar tranquilo, tranquila, que eu te garanto. Até o final aqui da nossa Semana do Cálculo, você vai ser capaz de resolver essa questão aqui e várias outras. Então fica aqui comigo que eu tenho mais algumas coisinhas para falar com você hoje. Bom, eu e você sabemos que não dá para absorver tudo de uma vez só. Como eu já me estendi um pouco, eu vou precisar continuar no nosso próximo vídeo. Mas vamos dar uma recapitulada no que a gente viu hoje. Eu comecei o nosso papo deixando bem claro para quem é e para quem não é a Semana do Cálculo. A Semana do Cálculo não é para quem tem uma grande facilidade em matemática e cálculo. A Semana do Cálculo não é para quem pega rápido o conteúdo que o professor passa na sala de aula. A Semana do Cálculo é para você que em um momento está conseguindo entender a aula e do nada sente que deixou de conseguir acompanhar o seu professor. A Semana do Cálculo é para você que gasta horas no YouTube ou no livro tentando aprender aquilo que o seu professor não vai voltar para te ensinar. A Semana do Cálculo é para você que entende que esse sacrifício e esse investimento hoje vão valer a pena para você mudar a sua vida e a da sua família.
Depois disso, eu te fiz uma promessa. Eu falei que é possível sim aprender cálculo e matemática básica ao mesmo tempo. E eu te mostrei aqui alguns depoimentos de pessoas que conseguiram alcançar esse objetivo. Eu te contei a minha história com a educação e como eu descobri que o método tradicional de ensino não funciona. Nessa história, eu te contei da minha entrada no Responde Aí e em como eu descobri que matéria dada não existe. Como eu descobri que o grande desafio dos alunos surge a partir de todas as lacunas de aprendizado que se acumulam de um ano para o outro e passam desapercebidos pelos livros e professores. Hoje a gente também falou um pouquinho sobre como o nosso cérebro aprende e a gente descobriu que o processo de pensar é muito lento e desgastante. Quase sempre, quando tiver oportunidade, o nosso cérebro vai preferir se basear nas memórias de coisas que já foram aprendidas antes. E por último, a gente aplicou esse conceito para tornar um conteúdo que sempre pareceu abstrato e confuso em algo muito mais concreto e simples, simplesmente usando como apoio algo que a gente já sabia. Na nossa próxima aula de amanhã, eu vou te mostrar como esse simples conceito pode ser aplicado na prática para te ajudar a entender aquela questãozinha de limite que eu te dei um spoiler. Sabe aquele momento em que você treme na base na hora de resolver um exercício de cálculo por causa da matemática básica? Nós vamos passar por um momento desse juntos e você vai ver que é possível sim, de forma simples e leve, aprender cálculo e matemática básica ao mesmo tempo. Além disso, amanhã eu também vou mostrar como você, independente da sua base ou há quanto tempo você viu essas matérias, consegue aplicar esse método e sair vitorioso nos estudos. Ah, e eu tenho mais uma última coisa. Se você já quiser começar a praticar, aqui embaixo você vai encontrar listas de exercícios de limites, derivadas e integrais. E para finalizar, conta para mim aqui embaixo nos comentários qual é o assunto de cálculo ou de matemática que você tem mais dificuldade e gostaria de ver nas próximas aulas. Muito obrigado para você que chegou até aqui comigo e eu te espero aqui de novo amanhã, terça-feira, nesse mesmo horário, às 19 horas. Um beijão e até lá!